Falhando tudo, não falharão.
Senhor, aumente a nossa fé. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Continuamos, Senhor, essa oração, dizendo: sejam agradáveis as palavras das nossas bocas, as meditações dos nossos corações perante a Tua face, Senhor. Rocha nossa, libertador nosso, encomendamos o nosso tempo a Ti, o resto de dias que temos aqui, sejam eles bem aproveitados, bem vividos, até mesmo no natural, em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e vivifica a Tua palavra em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. A Igreja de Jesus Cristo não é uma organização. Agora, isso foi exatamente a sua queda, quando ela se denominou, se organizou, isso se referindo à igreja caída, não se referindo à igreja de Jesus Cristo, que é sua noiva, é claro. A igreja que caiu, ela caiu através do espírito nicolaíta, que conquistou e tirou os leigos da frente da igreja, e desde então, o homem estudando, fazendo seminário, estudando teologia, estudando Deus, então é quando ele pode ensinar ao povo. Mas nunca foi assim na Bíblia. Você não encontra isso na Bíblia. Eles dizem que Paulo foi se preparar para pregar o Evangelho, depois da experiência que ele teve no caminho de Damasco. Mas não foi isso, ele foi para o deserto. Eu não sei se lá naquele deserto havia seminário. Não havia nenhum seminário na época que cria em Jesus Cristo. E Paulo, desde a sua queda, passou a crer em Jesus Cristo. Pelo contrário, ele foi desincompatibilizar a sua mente, como aconteceu com Moisés. Moisés, como todos sabem, foi parar na casa de Faraó. E, logicamente, foi muito bem instruído, por 40 anos. Depois ele ficou 40 anos para desincompatibilizar a sua mente. Sofrer uma asepsia, uma limpeza na sua mente. Então a igreja caiu exatamente por causa disso. A igreja nominal. Agora, a verdadeira igreja não é uma organização. É bom sempre a gente dizer a verdadeira igreja, então. Ela é um organismo. E o organismo é um corpo em perfeita harmonia. Membros com membros, O corpo humano, cabeça, tronco e membros, casando um com o outro em perfeita harmonia. Paulo chegou a falar aqui na sua primeira carta aos Coríntios. Eu gosto muito de estudar a palavra assim, quase que por inspiração mesmo, A gente pega um roteiro, mas eu gosto muito da inspiração. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, São Paulo disse: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, veja como que ele pregou o Evangelho, como que ele edificou a igreja, a exemplo de Jesus Cristo, usando as coisas naturais, que se pode ver para falar do que não se pode ver, do invisível. A Bíblia é escrita dessa forma, falando em serpente, deserto, rocha, boi, águia, homem, cavalo, trigo, joio e assim por diante. Árvore, riacho, sol, assim por diante. Então, aqui ele está discorrendo usando o corpo. Todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,
assim é Cristo também. Agora, já estamos vendo o que significa harmonia, né? No sentido da palavra, essa sincronização que existe. É muito bonito o corpo humano. Você vive 100 anos sem conhecer seu coração, sem conhecer seu fígado, seus intestinos, conhecer por dentro. Você só conhece a coisa por fora, né? Mas esse engenho aqui de dentro é maravilhoso demais. Eu gosto sempre de meditar nisso. Deus apanha o pó da terra ali, sopra e de repente funciona esse sistema cerebral, sanguíneo, o nervoso, o estomacal, né? O hepático aqui, intestinal, cardíaco, o ósseo. Mas que coisa mais bonita, tudo num sopro só, não é? Maravilhoso. Agora, Paulo continua dizendo no verso 13: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então essa unidade, a unidade de Deus, nós temos aí a mensagem do irmão Branham, a unidade de Deus, ela jamais funcionaria sem essa harmonia. Jesus tem corpo me preparaste. Então isso daí, o verso 14 ele continua: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É sim, ele está lá embaixo, a mão está cá em cima. A função da mão é diferente. Aí ninguém quer ficar sem pé. Eles dizem, eu estava triste porque não tinha sapatos. Quando olhei para trás, vi um homem que não tinha pés. Então não é porque o pé diz que não é do corpo, que ele vai deixar de ser do corpo. O profeta diz na mensagem do sinal, às vezes o nosso espírito fica tão rebelde que nós chegamos a pensar que não somos cordeiros, não somos eleitos, que não somos do corpo, portanto. Agora não é porque alguém diz, não é porque eu mesmo venho a dizer que não sou, ou alguém diz que eu não sou, que eu deixarei de ser, que você deixará de ser. Não. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É assim. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Você já pensou? Só um olho andando aí. Mas que olho bonito, lindo. Mas deixar só esse olho. O olho entrar, o olho de gravata, o olho de paletó, o olho de vestido. É bonito, né? Mas só olho a gente não quer não, né? A gente quer tudo. Não é verdade? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora Paulo está falando da igreja, que às vezes quebra a sua harmonia, porque a irmã não é igual a você, porque o irmão não é igual a você, não atende às suas exigências, né? Então por isso quebra a harmonia. Paulo está falando isso, e eu creio que a igreja se reuniu. Era assim, a igreja se reuniu, o ancião ia na frente e lia a carta, lia e relia. Nem todos sabiam ler, nem todos. Então eles tinham aquelas cartas em muita honra e amavam o apóstolo pelas suas cartas, como nós amamos o irmão Branham pela sua mensagem. Nunca o vimos pessoalmente, não é? E ele tinha aquele amor tão grande também pela igreja que às vezes ele passou por ela uma vez apenas, e a pastoreou através de suas cartas, estabelecendo os seus obreiros, seus Timóteos. Foi assim, formando uma harmonia modelo, um corpo modelo, um corpo que sustentaria o verdadeiro evangelho por todos os séculos, até que a Bíblia viesse a ser fechada. Uma igreja fundamento, é claro, só poderia ser baseada nos profetas e nos apóstolos. Então não há por que nós vagarmos e ficarmos solícitos, como Jesus disse, porque como humanos nós somos iguais aos demais, mas nós estamos
no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sem dúvida alguma. Verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É isso que você tem que aceitar. Você não pode quebrar a harmonia, porque as coisas, porventura, não andam como você pensa. Porque não são como você pensa, como eu penso. Elas não são. Verso 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Um monstro. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, e não há corpo perfeito sem que seus membros estejam em harmonia. Olha, ninguém tem boa saúde sem uma boa circulação. Por isso que dificilmente um homem que trabalhou muito no pesado, que andou muito de bicicleta quando era jovem, exercitou muito quando era jovem, trabalhou demais, dificilmente aquela pessoa morre de derrame cerebral. É quase que impossível. Isso é verdade. Eles comprovaram isso cientificamente, isso é estatística científica, isso é estatística médica. Agora, você presta atenção que algum tempo atrás, quando a lavoura era só na enxada mesmo, o arado puxado a boi e a enxada e o machado, não tinha motosserra, você não via falar em colesterol. E o homem só alimentava com banha de porco, gordura animal, que é a base do colesterol, né? O homem que anda muito, que exercita muito, ele não morre de derrame cerebral. Também a mulher. Não é deixar parar depois de velho, não. Agora, é uma boa circulação. A pessoa tendo boa circulação, não tem dor de cabeça. Você tem que entender isso. Então, se começa a comer muita massa, com líquido e tudo, então você vai entupir essas veias e vai dar problema, vai ter varizes, vai ter outros problemas sérios. Resumindo a coisa, é uma má circulação, causada por isso, por aquilo outro. Mas, resultado, uma má circulação. Não é certo? Isso quer dizer que não está formando a devida harmonia. Uma parte do cérebro que é neutralizada através de um derrame, uma coisa, todos os membros que são regidos, que estão em harmonia com aquela estaçãozinha, com aquela facção do cérebro, ficam neutralizados. Então você vê a pessoa paralítica de um lado, é por quê? Aquela parte que está relacionada, harmonizada, não é? Relacionada com aquela parte do cérebro que sofreu, não está em harmonia mais. Agora veja, verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Eu sou a cabeça. Dentro de mim está o principal do corpo, o cérebro. Que coisa, a memória, essa capacidade toda que você tem, está tudo dentro de mim. Aí o pé diz, então tá certo, você fica aí, eu vou embora. Aí fica lá aquela cabeça bonita lá na cama, né? Cheia de coisa. As pernas, o pé vai embora. Mas por outro lado, o cérebro dando a rir, fala, eu quero ver você andar, Senhor. Sem mim, você não pode fazer nada. Porque esse pequeno gesto assim, ó, é o cérebro que está comandando, não é? O homem da máquina está aí. E o coraçãozinho, por sua vez, está, ó, dizendo assim, bom, e eu mando a coisa aí, viu? Lá vai sangue. Cada pulsar desse, o sangue faz isso, ó. É bonito demais, né? O gás carbônico para um lado, o oxigênio entra, e aquela bombinha dia e noite, desde o ventre. Nós estamos falando da harmonia, porque é assim que a igreja vai ter que chegar, ainda que seja pela dor. 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Vocês precisam de mim, e eu preciso de vocês. Cada um precisa. Foi Deus quem fez isso. A natureza é casadinha desse jeito. As águas, os rios, né? Os pássaros, as matas. O salmista, sim, os céus manifestam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra. Que harmonia perfeita, não é? Que harmonia. Agora aqui, ele diz, vamos terminar aqui, o Senhor nos guiou para aqui, vamos lá. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, não os despreze. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. São exatamente eles os quais nós cobrimos, e através deles que se procria, que vem a vida. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Quer dizer que a mão, o rosto, consciente ou inconscientemente. É preciso admitir que é uma revelação. Você cai num aperto lá, pode estar certo disso. Essas reuniões, essa sua fidelidade durante esses anos todos, esse tempo todo, essas orações, esse término de culto aqui, um abençoando o outro, esse amor que você tem pelo profeta de Deus, isso você é acudido sumariamente, automaticamente. Mas em compensação, você está sozinho certas horas, mas você está com uma multidão ao seu redor. Você não está sozinho não, irmão. Minha mão não está sozinha, pode estar escuro, ela pode estar machucada, pode estar, seja o que for, mas ela não está sozinha. Por quê? Ela pertence ao corpo, ela está em harmonia com o corpo. Agora eu falo, isso é claro, não é para sugestionar, animar de uma forma sugestionada, não é isso, isso é verdade, isso é fé, isso é conscientizar. A gente fica encorajado. Encorajados de saber disso, é encorajamento, como dizia o irmão Bob. Essa igreja precisa ser encorajada. O povo está precisando de encorajamento. Ele era preocupado sempre com encorajamento. Esforça a minha coragem, não é? Porque a mensagem não é só cabelo, roupa. A mensagem não é isso, não. O profeta diz: estimule sua filha, estimule seu filho a andar com boas pessoas, com bons rapazes, com boas moças. Estimule. Não é aquela matraca dia e noite, né? Isso não resolve, mas está aqui, ó. Vamos continuar, porque a gente vai indo para o lado prático, né? Vamos repetir o 24, ele é muito bom. Porque os que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Você vai julgar um caso, às vezes você tem que se pôr ao lado do errado primeiro. O pastor tem que ter essa sabedoria. Porque se chega na família em atrito e você já vai se jogando também contra o errado, você já percebe quem está errado e se joga contra ele? Ele está certo em alguma coisa. Então vamos primeiro ver o que ele está certo, e você vai trabalhando, daqui a pouco você já está mostrando que ele está errado, e aí ele vai concordar, não é certo? Então a gente que precisa de uma atenção especial. Vocês que são pais, que têm muitos filhos, sabem disso. Há uma filha, um filho que dispensa muita atenção. A mãe, o pai não precisa estar dando muita atenção para ele, não tem necessidade, mas já tem um outro que carece de mais atenção. Ele é mais sensível, mais sentimental. Os pais sabem disso, vocês sabem que é verdade. Então os pais têm que ter um pouco de pedagogia para labutar com as crianças, porque aquilo vem lá do gens, vem lá de dentro. Não é fazer o dodói da família, não é? Porque isso prejudica a criança. Você já tem que encorajar a criança desde novinha, até quando cai, levantar sozinho. Se você viu que não machucou, não foi coisa demais, não é? Mas a criança já tem que ser estimulada desde novinha. Filhinho, levanta. Mas está aí. Porque os que em nós são mais honestos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E isso só opera através dessa harmonia que existe de Deus com a palavra, a natureza,
Você sabe que essa harmonia tem sido quebrada pelo homem. O ozônio tem sido queimado, o sol está queimando, e se durar mais tempo nessa carreira, a terra não vai suportar, a vegetação não vai suportar, né? Então a natureza está sendo adulterada, porque a harmonia está sendo quebrada das leis, e é isso que está acontecendo nos lares, acontecendo nas igrejas. Mas Paulo estava dizendo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual cuidado uns dos outros. Não está a fadiga, um filho, uma filha doente, desesperado, ele precisa de um apoio naquela hora, precisa de um apoio. Os oficiais têm que reconhecer isso. Há casos que precisam de ser apoiados de uma maneira especial. O caso que é uma doença crônica, doença de cama, coisa e tal, então é uma assistência, é coisa diferente. Mas há uma emergência que aquela família precisa de um apoio também de acordo com a emergência, urgente. Isso tem que ser compreendido. Agora, tendo cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Pedro disse, na verdade, que todos estão padecendo, no mundo todo. Mas tem uma hora que ela é crucial. É certo, o profeta diz, olha, Deus permite certas coisas para provar, testar seu espírito, ver como você vai reagir. Tudo bem, mas há certa hora que ela é crucial. E se você receber um apoio especial, você fica mais do que encorajado. Você vai ser encorajado. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, olha, quando um membro é honrado, toda a igreja, não só de Goiânia, mas de toda a terra, é honrada com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, nem todos cantam. É por isso que tínhamos aquela briguinha aqui no encontro do louvor, porque não são todos que cantam, não são todos. Todos podem ter vontade, solar, né? Cantar sozinho na frente da igreja. Não são todos que pregam, nem todos têm aquela dedicação na oração, como André tinha. Pedro era de mais ação, enquanto André era mais de oração. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não existe a palavra membra, porque é irmã. Não, eu sou membra, não, é membro, a orelha é membro, o olho é membro, a cabeça também é um membro. Então, há uns, pois, na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, né? Governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não, não é assim. O corpo humano já falou que não é, não é? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor. Aí ele entrou para o caminho melhor, que é 1 Coríntios 13, sobre o amor, né? Agora, irmãos, já com o tempo esgotado, a palestra, assim, ela consome o tempo de uma maneira sutil. Mas a gente vai ver aqui no 6º selo, parágrafo 16, veja então, quando a palavra de Deus harmoniza perfeitamente, isso que significa que é correto. Qualquer coisa que se enquadre com a palavra, sempre é amém. Agora o irmão Branham, ele está discorrendo exatamente sobre a harmonia de Deus com sua palavra. Quem quer estar em harmonia com Deus, tem que estar em harmonia com sua palavra. Isso aí é de pensar, raciocinar, levar para casa. Quem quer estar em harmonia com Deus, tem que estar em harmonia com sua palavra. Porque você pode ver anjos, pode ter visões, ver muitas coisas bonitas, mas Deus mesmo, você só pode admitir que viu Deus na palavra. Esse é Deus. Agora, alguém pode dizer que teve uma visão, e pode dizer que está seguro que foi de Deus, porque veio com grande poder aquela visão. Pode ser que a visão seja boa, não resta dúvida,
Porém, se não está em harmonia com a palavra de Deus, antes é contrária à palavra, então não é correto. Aquilo não harmoniza para edificar o corpo. Pode ser que tenhamos presentes hoje algumas pessoas da seita dos Mormons, ou pode que alguns cheguem a escutar esta fita. Não quero dizer nada contra eles, porque são as melhores pessoas que eu tenho conhecido. São gente de primeira classe. Seu profeta José Smith foi morto aqui no vizinho estado de Illinois pelos metodistas. Os metodistas mataram aquele profeta dos Mormons, quando os Mormons estavam mudando para o oeste. E ele foi um bom homem. E eu não duvido que ele haja tido esta visão que ele prega. Eu creio que foi um homem muito sincero, porém a visão que teve foi contrária às Escrituras. Não tinha harmonia com as Escrituras. Por conseguinte, tiveram que ter uma Bíblia Mormon para justificá-la. Então tiveram que fazer o Alcorão. Tiveram que ter uma Bíblia Mormon para justificar a visão do seu líder. Encaixar uma Bíblia em função de uma visão. Quer dizer, constituir, fazer uma Bíblia em função de uma visão. Não uma visão em função da Bíblia. Esta Bíblia aqui em minhas mãos, ele diz, olha, ele pegou e fez assim, ó. Esta Bíblia aqui em minhas mãos é a única para mim. Esta é a palavra e nada mais. Se você quer estar em harmonia com Deus, esteja em harmonia com esse livro. Somente isso, mais nada. Você não tem que desobedecer esse livro porque seu pai desobedece, porque sua mãe desobedece, porque seu patrão desobedece. Não. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Misaque, Abednego, com Daniel, com José e assim por diante. Agora vejamos aqui o 36. O amor constrange muito. Paulo chegou a dizer que o amor de Cristo nos constrange. E nos constrange a obediência. Você sabe que o amor nos liga a determinadas pessoas de uma maneira fanática até. Porque se ainda existe uma coisa de boa no mundo, é amor. É uma coisa boa que existe na terra. Seja preto, branco, vermelho ou verde, pobre ou rico, feio ou bonito. É tão bonito você ver um amor, que seja amor verdadeiro e numa perfeita harmonia, né? Está certo que esse amor constrange para o bem, constrange para a edificação, não é certo? Porém, agora, quando você vê as Escrituras harmonizando perfeitamente e formando assim uma continuidade constante, onde termina uma Escritura, logo outra se une perfeitamente, formando um quadro completo. Nada de um versículo só isolado. Não existe um versículo para amparar Mateus 28, 19, o batismo dos títulos. O versículo que ampara Mateus 28, 19 é Atos 2, 38. É Atos capítulo 8, capítulo 19. Você não pode fazer uma doutrina baseada apenas numa escritura, numa citação. E é o que estão fazendo muito por aí com a mensagem do irmão Branham. O irmão Branham fala uma coisa aqui, isola aquilo e faz uma doutrina sobre isso, sobre aquilo. Vamos adiante. Isso tem que casar perfeitamente, formando um quadro completo. Como, por exemplo, quando se arma um quebra-cabeça, tem que encontrar a peça correta, porque nenhuma outra vai ficar bem. Só assim se pode completar o quadro. Há um só que pode fazer isso, e é o Cordeiro, e a Ele estamos olhando. Se você quer uma harmonia perfeita, é somente através dele. Recordem, eu sempre tenho ensinado, como dizem as Escrituras, na boca de 2 ou 3 testemunhas consistirá todo o negócio. Então você vem, a esposa vem falar sobre o marido, sozinha. Como é que eu posso fazer? Ele tem que vir também, chama ele, vamos tratar do negócio junto. E você não pode aceitar acusação contra uma pessoa sem 2 ou 3 testemunhas. Na boca de 2 ou 3 testemunhas consistirá todo o negócio. Nesse sentido, a lei é baseada na Bíblia. Como, por exemplo, não se pode tomar uma só escritura e com isso provar algo, porque se necessita de algo mais para completar o quadro. Eu posso tomar uma só escritura em Mateus 27, 3, 5, onde diz que Judas
foi, se enforcou, e logo outra em Lucas 10:37, onde Jesus mesmo diz: vai e faça o mesmo. Porém, isso não enquadra com as demais escrituras. Nós estamos vivendo aquele período, isso aí eu creio, de quando Noé entrou na arca, e que o juízo foi retardado 7 dias. Nós estamos vivendo aquele período. Disso aí eu não tenho medo. E também nós temos que entender que não são todos. Até o jabuti vai entrar, porque alguém chega e ajuda, ele chega atrasado, ele anda devagarzinho, ele sempre toma banho quase na hora de ir para o culto, ele está sempre chegando atrasado, mas ele ainda entra, a porta fechando já, ele ainda entra. Mas tem aqueles que não vão mesmo, irmãos, e você não pode ficar com eles. Às vezes é a esposa, é o marido, você tem que enfrentar aquela realidade. E você já percebeu aqui no Espírito, você não tem que falar para ninguém, já percebeu, 2 estão na cama, um será tomado, outro será deixado. Você não quer aceitar essa realidade? Infelizmente tem que aceitar, uma realidade. Você casa aqui com um jovem que está em comunhão, casou com ele porque está em comunhão, senão você não teria casado. Toma comunhão 3, 4 vezes, 6 meses, daí a pouco já afasta da comunhão, vai embora. E você tem que enfrentar aquela realidade, nunca mais entre em comunhão. Você diz para ele: mas gente, eu esperei tanto, orei tanto. Você enfrenta aquilo com uma boa consciência, você não tem arrependimento de ter obedecido a palavra, você tem uma boa consciência, mas enfrenta essa dor, é uma realidade. Olha, Abraão, você sabe, o homem que não tem filho, ele se apega com o sobrinho, né? Apega com o sobrinho, apega com alguém, e ele encontrou alguém, é até perigoso, ele até excede. E Abraão ficou desse jeito com o sobrinho dele, Ló, e vai daqui, lutou, até que não teve jeito. Não, então faz o seguinte, você escolhe, se você vai para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. É a realidade, tem que haver uma separação. Vamos enfrentar essa realidade, é uma realidade, pronto, tudo. Quando você diz, isso é uma realidade que eu tenho que enfrentar, meu marido se foi, pronto, você sofre muito menos. Agora eu tenho que encarar a vida, é assim, essa é a minha cruz e acabou. Mas ele estava tão agarrado, e mesmo depois ainda foi lá lutar, soltar o Ló. Por favor. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por estar entre aqueles que ouvem, ó Pai, estas palavras, Senhor. Te agradeço, Senhor, por estar assentado aqui, ouvindo o que temos ouvido, que estas coisas que temos ouvido, ó Pai, tenha ajudado a cada irmão que está aqui nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos ter essa harmonia do Espírito Santo, como o Senhor está fazendo com esta noiva. O Senhor está selando esta noiva com esta harmonia, através do Teu Espírito, porque esta obra não é de homem, não é da carne, não é do sangue, não é através da força, nem através da violência. É o Teu Espírito que está trazendo esta harmonia para a noiva. Ó Jesus, ajuda cada um de nós, e se houver um amanhã para nós, que possamos despertar para um novo dia na Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Jesus. Amém. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. A Deus riquezas
do mundo a Deus, prêmios efêmeros bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu, prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus, para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ó Deus, grandioso Deus, as nossas almas estão agradecidas ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelas curas, pelo pão de cada dia, pelo teto em que podemos nos abrigar. Ó rocha das eras, Deus poderoso, Tu és grande, Tu és digno de louvor. Maravilhoso é o Senhor, Deus forte, Pai da eternidade, força da nossa vida. Aleluia. Enquanto você ora, você lembre destes nomes, dos pedidos de oração, necessidades diversas por cirurgias, pedidos diversos, pedidos por emprego, por viagem.
Aleluia, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. Estas vidas são entregues ao Senhor nesta hora. Cada necessidade, cada pedido, cada clamor, problemas familiares, problemas financeiros. Aleluia, precioso Deus, como é bom sentir a sua presença, como é bom estar, ó Pai, no altar do Senhor, derramando as nossas lágrimas, nossas petições, nossos pedidos, estando certo, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor atende às nossas petições. Nós entregamos nossos filhos, nossas famílias, nossas esposas, nossos esposos. Oh Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus forte, graças a Deus, graças a Deus. As tuas mãos estão estendidas para ajudar os seus filhos. E aqui a paz nesta noite, Senhor, em desespero pelos seus filhos. Aleluia. Nós necessitamos, Senhor, necessitamos do Teu auxílio, da Tua misericórdia, que a Tua bondade esteja conosco, ó Pai, suprindo as nossas necessidades, dando a cada um dos Teus filhos aquilo que eles necessitam, a alegria, a força, a saúde, a paz, o regozijo, a Deus, na tribulação. Oh, rocha, rocha das ervas, nós te agradecemos, Senhor. O Senhor é digno, o
Aleluia. Se coloque de pé. Vamos nos colocar de pé e louvar a Deus, e cantar louvando. Encha-me com teu Espírito para viver a cada dia teu fim, vencendo toda luta infernal. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Nós temos aqui 3 testemunhos. Uma cartinha de gratidão do irmão Joacir Adão Alves. Ele está agradecendo a Deus pelo presente que ele recebeu. Uma Bíblia. Ele diz: eu estava necessitando e Deus me deu. Deus te abençoe, irmão Joacir Adão. Deus aceite sua gratidão. A irmã Ana Caroline de Souza Soares agradece a Deus por grandes bênçãos recebidas em sua vida. E ela diz: e por uma cura recebida no culto de quarta-feira com os evangelistas. Obrigada, meu Deus, pois Obrigada, meu Deus, nunca me desamparou. Muito obrigado, Senhor. Irmã Ana Caroline de Souza Soares, Deus aceite a sua gratidão também. Mais um testemunho aqui da irmã Cirlei Pereira dos Santos. Ela diz: no mês de julho fui ao médico para exames de rotina, no qual foi diagnosticado bloqueio de 1º grau. Fiz vários exames, deram a mesma coisa, e o médico disse para mim ter cuidado. Se desse 3º grau, na certa era cirurgia. Disse para eu voltar em outra data. Voltei, repeti os exames, e ele, o médico, disse: o caso é sério. Você pode viver 1 ano, 2 ou 3, qualquer coisa que sentir, corra para o pronto-socorro. Com muita fé eu disse: doutor, Deus pode me curar. E ele disse: volta daqui uns 40 dias. Na escola dominical do encontro de agosto, quando o pastor Joaquim, pela inspiração de cima, fez a chamada, eu não fui à frente devido ao número de pessoas. Eu não podia ficar em pé. E eu disse: Senhor, o Senhor pode me curar, e crie na minha cura. Voltei novamente ao médico, e quando ele olhou os exames, levou aquele susto e disse: não tem nenhum sinal de bloqueio. Eu disse: por que o senhor se assustou? Ele disse: deu errado, você tem bloqueio. 2 exames deram bloqueio. E eu repeti o holter 24 horas e repeti, e ele disse: realmente não tem bloqueio nenhum. E eu disse: não te falei que não ia dar nada, doutor? Recentemente vinha sofrer um desmaio, fui levado às pressas para a emergência, encaminhada para a UTI com os batimentos a 35, no qual passei 3 dias na UTI. Mas em momento nenhum eu duvidei da minha cura, mas não foi nada, só um medicamento que não foi compatível. Sei que não mereço tantos milagres que Deus tem feito na minha vida. Deus continue abençoando o nosso pastor e esta amada igreja. Deus abençoe a irmã Cirlei Pereira dos Santos, aceite a sua gratidão. Meus irmãos, na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, teremos mais um culto de pregação da palavra e oração pelos necessitados. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.